Boa noite, caros irmãos. Que a paz do Mestre permaneça conosco em função do nosso procedimento. Vamos conversar um pouquinho sobre o perdão. Na nossa caminhada evolutiva, nós já temos a noção do certo, do errado. Já sabemos lá do Evangelho de Jesus de que é necessário amar o próximo para que amemos a Deus, nosso Criador. Mas nós todos somos presunçosos, prepotentes, egoístas e, a nosso juízo, segundo o nosso ponto de vista, nosso egoísmo, nós ainda nos ofendemos por qualquer pequena falha do próximo, do irmão em relação a nós. Nos ofendemos, nos agastamos, nos ressentimos do que julgamos de errado o que o próximo, nossos irmãos, fazem em relação a nós. Situações nos desagradam, afetam, causam danos ou prejuízos. Isso sob o nosso julgamento. Sentimos ódios, ressentimentos, buscamos vinganças, alimentamos o desejo de vingança, alimentamos mágoas. Com isso tudo, o que estamos demonstrando? Nossa natureza ainda muito inferior. Agimos em relação aos irmãos, ao próximo, exatamente como não gostaríamos que agissem em relação a nós. Com isso, o que estamos fazendo? Transgredindo o mandamento maior, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Pelo noticiário, vemos que irmãos nossos que passaram por alguma situação, algum dissabor, alguma coisa que os tenha desagradado, se sentindo prejudicados, se sentindo vítimas, exigem justiça, exigem que o ofensor, o causador de tudo aquilo que não lhes agradou, pague pelo que fez. Existe muita ira, muita raiva e inconformação. Chegamos a alimentar o desejo de que o nosso ofensor, repito, ofensor segundo o nosso julgamento, egoístico e presunçoso, pague pela ofensa. É comum ouvirmos dizer, e nós também falamos, eles vão se ver comigo, eles vão ter que pagar, isso não vai ficar assim não, vai receber o troco, e coisas desse tipo. Gritamos palavras ásperas, blasfemamos, fazemos ameaças, enfim, destilamos ódio. Por incrível que pareça, nós temos prazer em contar para os outros alguma coisa que alguém nos fez e a resposta que recebeu, o tratamento que recebeu de nossa parte em relação a isso que ele nos fez. Tudo isso segundo o nosso julgamento. E pasmem, o próximo que nos ouve às vezes nos incentiva, gosta, aprova o que fazemos. Lamentavelmente, tudo isso demonstra o nosso pequeno grau evolutivo ainda. Se nós refletíssemos com isenção de ânimo, com sinceridade e boa intenção,
nós veríamos que as nossas angústias e falta de paz se devem à nossa desobediência à lei divina. Estamos do jeito que estamos, impacientes, sem paz, angustiados, exatamente por não cumprirmos o mandamento maior, não termos amor pelo nosso próximo. E aí nós sentimos que, de alguma forma, para sermos aliviados, para termos os nossos erros, porque reconhecemos já erros em nós, nós precisamos de alguma coisa que releve a nossa culpa, que relegue ela ao esquecimento, que as retire de nós. E isso é o perdão. Perdão é, então, esse apagar de culpas e erros. Precisamos, então, de perdão. Jesus, nosso grande mestre, falou-nos que podemos pedir perdão, devemos pedir perdão, ensinou-nos até na prece a pedir o perdão, mas condicionou o perdão que receberemos ao perdão que damos ao próximo. Seremos perdoados se perdoarmos. O que acontece também conosco é que nossas preces são feitas de modo mecânico em geral, como cumprimento de um compromisso. Já falamos aqui que elas não vêm do nosso interior, não vêm de um sentimento íntimo, mas quase que de um compromisso, uma necessidade. E por isso não prestamos muita atenção ao conteúdo das mesmas. Esquecemos-nos do grande compromisso que assumimos ao pedir perdão, pois o perdão será concedido se perdoarmos. Então isso é uma espécie de contrato que fazemos ao orar. Queremos perdão, precisamos de perdão para paz e remoção das nossas angústias, mas temos que perdoar, mas não temos feito isso. Se a gente for ao dicionário, vamos ver que perdoar vem do latim perdonare, que tem esse prefixo per, que exprime a noção de através de, e do verbo donare. A palavra perdão é composta em latim, perdonare, de prefixo per, através de, e donare, dar, passar algo para o outro. Perdão é, então, através de nós, passar algo para o outro. Perdoar, então, não é dar a resposta no mesmo tom, no mesmo nível em que julgamos ter recebido qualquer ofensa ou qualquer prejuízo ou dano. Perdoar é revidar ao desejo de aplicar um castigo ou uma punição. É não guardar ressentimento quanto a um agravo. É absolver, desculpar, não notar, esquecer. Jesus alertou a Pedro que não se deve perdoar até 7 vezes, conforme Pedro lhe perguntou, mas 70 vezes 7 vezes, o que significa, na verdade, perdoar sempre. Lá em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 38 a 42, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, está a frase, o chamamento, a expressão: se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto.
e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Como assim? O que significa isso? E o meu amor próprio? É a minha honra? Egoístas e orgulhosos que nós somos, vaidosos, não aceitamos bem isso, não. Mas isso é o que Jesus nos pede. O Espiritismo, a doutrina consoladora e de verdade, esclarece que ofertar a outra face, como está dito e escrito, é não revidar golpes de qualquer natureza, de modo nenhum, e sim desculpar, tolerar, suportar, sem qualquer reação prejudicial. É não cultivar ódio pelo considerado ofensor. É o entendimento de que a face que temos que oferecer ao ofensor é, em verdade, outra face. É aquela resultante da busca do amor ao próximo, da fraternidade. Aquela que é a nossa face interior. A face que mostra que queremos melhorar os relacionamentos e não a de igualar o nosso comportamento a qualquer comportamento errado. Oferecer a outra face é não devolver a ofensa. Eu sempre reforço, julgada por nós como ofensa, recebida. Oferecer a outra face é não devolver o golpe por qualquer das suas facetas. É não dar o troco, é não nos ofendermos. É bom refletir no seguinte: se nós tivéssemos que dar a outra face àquele que nos bateu numa delas, estaríamos dando ao nosso irmão, que assim procedeu, mais uma oportunidade de errar, ou seja, errar de novo. E não estaríamos assim praticando a verdadeira caridade, induzindo o irmão ao erro, à falha. Perdão é um procedimento caridoso, tem que ser. O perdão impede, na verdade, que se iniciem e ainda mais se perpetuem os viciosos ciclos de alternância de injúrias, ódios e vinganças que se exprimem nas obsessões. Esse mal tão combatido nas hostes espíritas. No dizer de Joana de Ângeles e através de Divaldo Franco, se guardamos mágoa, damos chance para que sejamos manipulados pelo outro. E quando amargurados, o inimigo nos controla. Se estivermos amargurados por um dano qualquer cometido pelo outro em relação a nós, repito, segundo o nosso julgamento, oferecemos condição de sermos controlados pelo outro. E isso é obsessão. É aí que surgem e se iniciam as obsessões. A postura de cobrador, quando queremos a justiça, a vingança, traz em si a situação de infelicidade e não nos permite paz interior. Vemos nas obsessões, nas reuniões espíritas, nos tratamentos de desobsessão, que o cobrador da dívida, o obsessor, está prisioneiro. Ele não tem paz interior. Ele se sente preso àquela mágoa e a que ele se junge, porque não perdoa. Se perdoar, acaba todo esse vínculo, essa necessidade. Sem perdão,
não é possível interromper os ciclos de vingança e males consequentes que se ocultam nas ocorrências obsessivas. A doutrina espírita também nos informa que todos as nossas ações e sensações ficam registradas no nosso perispírito. Daí a grande dificuldade que nós temos de esquecer. Ficam registradas de forma duradoura no perispírito. Daí a nossa dificuldade de esquecer ou relevar as ofensas que julgamos estar recebendo ou ter recebido. O esquecimento é parte do perdão, mas ele não ocorre de imediato. Não cultivando a mágoa e o ódio pelo ofensor, as lembranças dos deslizes vão se apagando e vamos nos libertando das peias negativas do mal. Zé Raul Teixeira nos fala de que devemos desarmar a bomba. Essa bomba que está sempre prestes a explodir quando não perdoamos. Desarmar essa bomba é perdoar. É desculpar a falha do crime do outro, é olvidar a ofensa, é favorecer os meios de corrigenda. Não só para nós, como para o outro. Se nós todos procedêssemos dessa forma, dificultaríamos os litígios, as guerras e quaisquer manifestações de animosidade entre os homens. Essa situação toda que aí está. Perdão é uma atitude anterior que evita que nos posicionemos na mesma faixa vibratória de erro e ódio, e por meio do que demonstramos respeito ao outro. Perdoar é não exigir nem cobrar demais de quem quer que seja, é não nos sentirmos magoados. Ao não perdoar, mantemos a mágoa como troféu. Magoados, damos campo para que sejamos manipulados, já falamos isso. Perdoar é não retaliar, é não ter desejo de que o inimigo pague alto preço pela injúria cometida, é não permitir que o fel da acusação e os malefícios do ato indevido perturbem a paz. Perdoar é manter a paz. Perdoar é não ser hipócrita. Estaremos num grau mais elevado na nossa caminhada quando alguém chegar para nós pedindo perdão por algum deslize cometido em relação a nós e nós, sinceramente, não nos lembrarmos do fato, realmente não soubermos do que o outro está falando. Isso é perdoar, isso é estar evoluindo espiritualmente. Vamos lembrar da necessidade do perdão para evitarmos todas essas situações belicosas, de litígio, de incompreensões, de guerras, de lutas, de inimizades, de rancores, sofrimento, angústias. Só com o perdão se consegue um avanço espiritual verdadeiro. Perdão, perdoar é caridade também. Lembremos-nos sempre disso. Que a paz do Mestre esteja conosco, agora e sempre.